Bom dia a todos, bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o Vida Inteligente e Interativo. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana. E aqui em Floripa amanheceu com chuva, não pude fazer o meu Cooper hoje, porque chuva não tenho medo não, mas estava ventando muito e de guarda-chuva, aí não vale a pena se molhar. Um dia mais, um dia menos, não tem problema. Amanhã, se der tudo certo, nós estamos aí caminhando. Então, bom dia Lisa, Adélia da Mata, Walter Santos, Lígia, Márcia Pereira, Nilta de Porto Alegre, Paulo Veller, Silvia Renata, Kaique, Eloneida, nossa, pulou, entrou gente aqui, pulou, Margarete, André, Evandro Luiz, Alexandre, Eliana e Rony Red. Tem mais gente querendo entrar, mas ainda não conseguiu. Quem disse que estaria aqui hoje é a Nádia, lá de Londres. Até agora não entrou. Mas ela não ia trabalhar hoje e vai estar aqui. Faz o teu. Estão falando para eu fazer o meu déficit calórico hoje. No frio o organismo precisa de mais alimento, né? Então isso aqui acho que não se pode ser radical em nada, né? Tem que esperar, se dá vontade de comer, come, dá vontade de dormir, dorme, é isso aí. Depois você recupera, depois você faz isso. Bom, a Adélia da Mata diz: eu não tenho certeza, simplesmente porque eu não tenho dúvidas. Jorge Antônio Ouro, só para lembrar como ele fala, assistiu o programa sobre a dúvida. Bom dia a todos. Então vou repetir. Eu não tenho certeza simplesmente porque eu não tenho dúvidas. E aí, isso aqui é a frase do Jorge Antônio Ouro. E eu já colocaria, o Eustáquio diria assim e diz assim: eu só tenho dúvidas simplesmente porque eu não tenho certeza de nada. Esse é o Eustáquio André Patunas, EAP. Esse é o EAP, tá? Eu não tenho dúvida, como é que é? Só tenho dúvidas simplesmente porque eu não tenho certeza de nada. Pode copiar aí e também divulgar isso aí para mim. Então, bom dia a todos. Ontem, quando é interessante, às vezes eu fico com bronca da minha intuição, né? Aí pergunto por quê? Bom, de doido eu já falei que de médico e de louco todos têm um pouco, eu só tenho mais de louco do que de médico, né? Sou médico frustrado, não consegui terminar a faculdade, mas os temas se apresentam para mim, assim, vem, aparece, vai falar sobre isso. Eu não gosto de falar de religião. Aí os temas vem assim para mostrar, eu falo, quando veio esse tema de hoje, devoção, falei, caramba, devoção, religião, né? Já, imediatamente as cristalizações da nossa cabeça vão lá para a religião. Aí para eu não brigar com a minha intuição, eu fui ao Google, o pai dos burros, né? Pelo menos desse burro aqui que vos fala. Aí eu fui procurar devoção, ver se pegava algum sentido melhor assim da devoção, já que tinha aparecido para conversar. E nada, são páginas e mais páginas e mais páginas de devoção a esse santo, devoção àquele, devoção a isso, devoção àquilo. Ih, rapaz, essa palavra aqui é a devoção, só sobre isso. Mas como eu sou teimoso, mantive o tema para hoje, nós vamos falar sobre isso e cada um vai me passar a sua impressão sobre devoção e depois eu vou passar a minha. Bom, então tá aí. Eloneida, Alexandre não pega no pé do grego não, que ele vale ouro, então deixa ele pesar o quanto vale. Obrigado, Eloneida, tá aí, ó. Gostei, hein? Alexandre diz que devoção é interpretada como adoração de algo maior ou superior. Bom dia, Simone. Eu acho que a questão da devoção, e eu trouxe pequenas frases aí, eu arrumei 2, 3 frases. Hoje nós vamos trocar mais ideia entre nós aqui, para ver o que cada um tem sob o ponto de vista de devoção, né? Eu, por exemplo, sou um cara devoto do meu trabalho. O que é devocionar? Essa minha devoção, essa devoção que eu quero falar hoje, que não tem absolutamente nenhuma conotação religiosa, é a devoção, como é que eu posso dizer? Escapou a palavra aqui. A devoção é a dedicação. Achei. A minha devoção é dedicação. Por exemplo, se eu dissesse aqui para vocês que eu sou devoto da Márcia Pereira, ou da Lígia, ou da Simone, o que significa isso, que eu sou devoto dela? Olha, eu me dedico a ela porque ela me serve de exemplo. Eu gostaria de fazer eu tenho admiração por aquela pessoa, eu sou devoto dela desse aspecto. O outro aspecto que todos são devotos é o aspecto
da dependência, da supinação. Supinação, né? Supinação significa pedir. Não estou falando difícil, não. Supinação é uma palavra comum aqui, né? Eu não vejo mais outra adequada para substituir, de pedir. Então, essa dedicação, eu acho que é a verdadeira devoção. Eu me devociono, eu sou devoto do meu trabalho, eu sou devoto do Vida Inteligente, eu sou devoto das coisas que eu faço. Isso sim é devoção, dedicação. Por que essa devoção, e por que esse termo tem que ser sempre para o lado místico religioso? Eu até tinha separado algumas coisas aqui, inclusive alguma frase do Freud, que eu acho que eu não trouxe, que ele já deu pancada, né, vamos dizer assim, na questão do outro lado, desse aspecto devocional, mas seria interessante a gente ter falado disso, mas iria contra muitas coisas. A gente não quer ir nada contra, a gente só quer ir a favor, quer ir nadar contra a maré, né? Coisa boa. E por falar nisso, deixa eu aproveitar o embalo aqui. Quem quiser assista, eu recomendo. Eu assisti um filme chamado A Viagem, quase 3 horas de duração, com Tom Hanks. Eu recomendo, assistam. Muito louco, é um tipo de Matrix. Então, por isso essa Matrix que a gente vive hoje, né? É exatamente isso que deixa a gente maluco. Ou então a gente deixa que nem eu deixou quando veio a minha intuição. Aí eu cheguei e falei, opa, mas eu vou falar sobre o quê? Eu só conheço devoção sobre o aspecto religioso, eu não quero falar sobre isso. E aí eu fui forçado, fui obrigado a me virar e estar aqui com vocês para falar sobre um tema que muita gente falou, opa, esse tema aqui é fogo, hein? É mesmo, vamos lá, vocês vão me ajudar, todos que aqui dentro são todos mestres, dentro dessa sala, dentro dessa egrégora que nós montamos. A Lisa diz, eu sou devoto da minha família, é o que eu mais curto. Legal, Lisa, eu só quero saber, você responde para você mesmo, não precisa responder para mim. Você já falou isso alguma vez antes dessa sala? É isso que eu quero chamar a atenção. A Lisa serviu assim de cobaia, digamos assim. Você já falou, eu sou devoto da minha família? Você falou coisa nenhuma. Eu não estou falando da Lisa, eu estou falando para todo mundo. A gente não fala isso, porque devoção, eu sou devoto disso, sou devoto daquilo, sou devoto de São Benedito, sou devoto de tal. Agora, isso aqui que eu falei, eu sou devoto do meu trabalho, que nem eu disse agora, eu sou devoto da minha família, eu sou devoto da praça onde eu moro, isso aqui. Você fala, pô, Grego, por que eu ia falar devoto se devoto é o que alguém falou aqui agora? Né? O que diz aqui? Deixa eu ver aqui se eu trouxe isso aqui. Só um pouquinho. Nem abri, caramba. Tá aqui. Vamos ver o que eu disse aqui, se tem. Tá. Não peguei Não peguei, sabe por que eu não peguei da Wikipédia? Porque já entra na questão devocional, que não tem que ser. É nessa palavra. Procure, enquanto isso, se alguém puder me ajudar aí, sobre devoção, vê se vocês conseguem achar alguma coisa fora o aspecto divino religioso. Por favor, me ajudem aqui. Daí eu já vou entrar na coisa. André, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem gente nova na sala hoje, bem-vindos, né? Tudo que legal. Lisa, marido e filho, adoro. Alexandre, estou procurando a viagem, não consegui achar na net inteiro. Tem sim, senhor, meu filho baixou, pode achar. Simone, é lindo mesmo, tem que assistir várias vezes para entender bem. Opa, a turma aqui é esperta, hein, caramba. Alexandre, se alguém tiver um link confiável para assistir a viagem pela net, não, mas não é isso aqui, eu falei só por falar, nós estamos falando de devoção agora, depois vocês veem a viagem. Tá. Nilta, de Porto Alegre, diz, cadê? Achei em teosofia, devoção é a dedicação à verdade e aos princípios fundamentados que embasam o que diz respeito às coisas reais, ser verdadeiro com a devoção ou em que acreditamos. Que legal, olha só. É o aspecto teosófico esse, ô Nilton? Devoção é a dedicação à verdade e aos princípios fundamentados que embasam o que diz respeito às coisas reais. Ser verdadeiro com a devoção em que acreditamos. Legal, acharam, tá vendo? Délia da Mata diz, desde sempre eu tenho uma devoção, um respeito, uma determinação, uma dedicação, buscar meu caminho evolucional. Legal. Agora a pergunta continua aqui, eu vou ser insistente, porque
Agora estou percebendo por que o termo apareceu, né? Para a gente tirar dessa palavra devoção, a gente poder usar essa palavra devoção sem a conotação religiosa, a gente colocar no nosso linguajar do dia a dia: eu sou devoto do meu trabalho, eu sou devoto do meu marido, eu sou devoto dos meus filhos, eu sou devoto dessa praça, eu sou devoto das coisas, da verdade, como disse aqui a Nilta agora há pouco, nos compartilhou legal. É isso, a gente não desarticular as palavras desses aspectos que nos escravizam, que nos prendem, que não deixam nossas asas se abrirem para a gente alçar o nosso próprio voo, sozinho, voo solo, né? Então é isso, legal, vamos seguir. Alexandre, me veio um aspecto interno que seria a retidão do caminho da própria consciência, respeitando os ciclos e leis da natureza. Mas tudo bem, então comece a usar a devoção sobre esse aspecto, porque como nós falamos outro dia, Walter é um gozador também, diz que é um devoto do Vida Inteligente. Como nós falamos outro dia, nós temos que usar, existem as palavras de comunicação, que é essas que nós estamos conversando agora, existem as palavras de criação, que quando a gente as profere, a gente cria algo novo, né? Senão vocês não estão de acordo com o que o irmão Jorge Antônio Ouro tem passado para nós, né? Então, quando você cria alguma coisa nova, aquela coisa está criada, é uma coisa nova, e isso vai reverberar, aqui vai estar à disposição para todo mundo. Então, se a gente ficar nessa palavra devoção só sob esse aspecto dos devotos que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, então só vamos ter isso. Só que essa palavra, ela é muito mais ampla e ela precisa desenvolver um outro aspecto dela, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Hoje nós estamos criando um novo significado para a palavra devoção. Ousadia, sim, mas nós estamos fazendo. Nilta de Porto Alegre. Simone, acho que essa palavra já foi muito mal usada. Acha? E já foi? Não. É muito atual e continua. Nilta, se no sentido religioso o significado é este, piedade, sentimento religioso, dedicação ao culto de Deus e dos santos, então devemos utilizá-lo nas coisas que acreditamos e nos dedicamos verdadeiramente dentro de nossos princípios filosóficos, ou em que cremos, acredito, né? Cortou aqui. Evandro resolveu falar hoje. Nunca tive devoção a nada, mas penso que é importante dar um sentido real para a existência. Claro, mas a existência sem estar apegado a nada, né? André, a causa da devoção cega é o resultado do misticismo. Boa. Fenômenos não entendidos causam misticismo e por aí vai. Estou aplicando isso na minha vida, diz a Lisa. Então tá, então vamos ler aqui um negócio que eu trouxe, duas coisinhas que eu trouxe aqui para a gente poder ir debatendo. Devoção é uma forma de unir-se, de fundir-se com a existência. Não é uma peregrinação. Significa apenas perder todos os limites que separam você da existência. É uma relação amorosa. O amor é a união entre almas, uma intimidade profunda entre dois corações, tão profunda que os dois corações começam a dançar no mesmo ritmo, em harmonia. Ainda que os corações sejam dois, há uma única harmonia, uma única música, uma única dança. Assim como falamos do amor entre duas pessoas, falamos da devoção entre um indivíduo e toda a existência. Perceberam bem? Pelo amor, o indivíduo dança nas águas do oceano. Ele dança na copa das árvores, que dançam ao sol. Ele dança com e no brilho das estrelas. Seu coração corresponde à fragrância das flores, à canção dos pássaros, ao silêncio da noite. A devoção é a morte do eu, personalidade. Por sua própria vontade, você abandona aquilo que é mortal para você. Resta apenas o imortal, o eterno, aquilo que não morre jamais. E aquilo que não morre não pode ser separado da existência, que também não morre. Está sempre avançando, não conhece início nem fim.
A devoção é a maior e mais bela forma de amor. Não vou dar o autor ainda, porque eu vou só voltar um pouquinho. Naquele começo, quando termina que eu chamei a atenção, assim como falamos do amor entre duas pessoas, falamos da devoção entre o indivíduo e toda a existência. Agora eu vou ler o comecinho da outra. A devoção é uma forma de unir-se e de fundir-se com a existência. Não é uma peregrinação, significa apenas perder todos os limites que separam você da existência. Alguém falou da existência agora há pouco aqui. É uma relação amorosa. O amor é a união entre almas, uma intimidade profunda entre dois corações, tão profunda que os dois corações começam a dançar no mesmo ritmo em harmonia. Então é você com a existência na mesma coisa. Ainda que os corações sejam dois, há uma única harmonia, uma única música, uma única dança. Então é isso, aqui que está. Assim como falamos do amor entre duas pessoas, falamos da devoção entre o indivíduo e toda a existência. Quem disse isso foi Krishnamurti. Olha a visão do Krishnamurti para a palavra devoção. Ficou legal? Eu achei ótimo. Foi difícil achar isso aqui, nossa senhora. Vamos voltar aqui. Tá vendo até o que eu acabei de fazer? Olha o que é a vigilância dos sentidos. O que eu disse? Nossa senhora. Olha a mania que a gente tem de fazer. Olha como está enraizada essas coisas. Até nas nossas... Nas gírias que a gente fala. Meu Deus do céu, Nossa Senhora, Ave Maria. Tem razão? Tem. Precisamos vigiar, cara. Precisamos vigiar, precisamos parar com isso. Não que a gente não deva respeito a esses seres que por aqui passaram, sabe-se lá como é que foi a história deles, mas nós temos que respeitar todo mundo. Vamos lá, vamos voltar aqui para eu agora, enquanto eu estava lendo, alguém estava escrevendo, então vamos lá. Isso... Já li isso aqui. Evandro agora está no misticismo. Eliana, somos devotos daquilo que prende nosso interesse, atenção, portanto. Devoção também é poesia, diz a Agni. Liz, estamos aprendendo este caminho da devoção na existência. Mas só que temos que deixar de ter essa conotação, falar com essa... é a forma, como diz Krishnamurti, a devoção é uma forma de unir-se, de fundir-se com a existência. Fundir-se com a existência, isso é devoção, né? Mas não adianta a gente tentar meter isso na cabeça se a gente não está preparado para verificar por esse ponto de vista, né? Sentir isso, né? É por isso que eu acho que a devoção é que nem o amor, né? Você sente, a única forma de expressar é sentindo, e cada um sente de uma forma. Outra definição de devoção. A devoção... Olha o que eu fiz aqui. Isso. Olha que interessante. Significa... Não. Tá... Não, aqui eu peguei a coisa errada. Nada a ver. Copiei uma outra coisa que não tinha nada a ver. Mas tudo bem. Vamos deletar aqui. E aí eu trouxe duas frases, né? Duas frases que caracterizam bem. Presta atenção nisso. E foi um patrício meu que disse aqui: um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Olha só. 3.000 anos atrás, o meu amigo Aristóteles falou isso aqui. Meu amigo não, meu parente, meu patrício. Um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Os cidadãos ficam menos preocupados quanto a um comportamento ilegal de um governante que eles consideram piedoso e temente a Deus. Aristóteles disse isso. Um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Os cidadãos ficam menos preocupados quanto ao comportamento ilegal de um governante que eles consideram piedoso e temente a Deus. Ficou claro isso aqui que disse o Aristóteles, né? Toda aquela pessoa que se traveste com o que as pessoas acreditam, ela é menos suspeita, pode aprontar o que bem entender, como a gente tem visto aqui, né, direto nos meios de comunicação, de gente com ar de santo e que faz coisas feias à beça, né? Muito sorriso aqui, né?
A devoção encontra, outra frase, a devoção encontra para praticar uma má ação razões que um simples homem jamais encontraria. Montesquieu. A devoção encontra para praticar uma má ação razões que um simples homem jamais encontraria. Então é isso que a gente tem visto por aí. A devoção, do outro lado, que a gente não quer conversar, é ela que provoca ou que tem provocado tudo isso aí que vocês estão vendo hoje, que alguém quis conversar semana passada aqui na sala e eu disse que não. Essas coisas horrorosas que estão acontecendo no mundo, é exatamente isso. As pessoas, algumas, estão defendendo a sua devoção e não tem preço para defender a sua devoção. E como não existe meio termo, para quem é devoto em excesso, para quem não sabe o equilíbrio das questões, o que acontece? O conflito acontece. Então, por uma coisa que deveria ser harmoniosa, por essa devoção que todo mundo professa, dá e aparece, todo mundo acha muito lindo, se emociona, na verdade é um fator que também, fora de equilíbrio, desencadeia todas essas coisas tristes que nós temos acompanhado por aí. E aí você vai falar, poxa, fala assim, novos tempos, novo ciclo, nova era, tudo isso aqui, e o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Não, não é exatamente o contrário. É que o caos precisa existir para vir a calmaria depois. Tudo precisa se apresentar, tudo precisa vir à tona para que possa ser entendido, transmutado e sublimado. E é isso que nós estamos vendo. E é uma grande oportunidade das pessoas verificarem onde estão se excedendo, as pessoas tirarem as suas viseiras e olhar o holos, né, o todo, olhar para os lados, né? Lembra do tema que eu fiz aqui, a paisagem do caminho, né? Tem gente que segue aqui, ó, segue aqui, ó, nossa, eu sou fiel, eu sigo isso aqui, mas não olha nada para o lado. E o lado tem aprendizado aqui. Então é isso que tudo que está acontecendo, isso que a gente tem que ver sobre esse aspecto, um aspecto genérico, um aspecto amplo. Não adianta a gente ficar falando repito. Não adianta a gente estar falando sem praticar. Não adianta a gente estar ruminando sem dar lugar ao novo. Mas para dar lugar ao novo, temos que jogar o velho fora, ou transcendê-lo, ou transmutá-lo, ou sublimá-lo. Hoje só tem aqui, a Nádia entrou. A turma acho que não está gostando muito do tema, porque só tem carinha, sorrisinho e pronto. Aqui. Mas tá bom, faz parte, a sala é assim, alegria. Nádia, bom dia, bem-vinda, né? Ontem eu estava vendo um jogo aí na sua terra, na Inglaterra, Nádia, e o locutor estava falando da alegria. Olha só que coisa rara aqui, estava mostrando, era Tottenham e Swansea, se eu não me engano assim, tinha sol no campo, e sol é uma coisa raríssima lá na Inglaterra, né? Então todo mundo estava se rejubilando ali, fazendo festa porque estava o sol aparecendo. Então isso é um tipo legal, por exemplo. Então todo mundo se devocionou ao sol, porque é uma coisa que faz bem. Tá lá, eu sou devoto do sol. Isso eu sou devoto do sol, porque o sol me dá vida. Eu sou devoto da água, porque a água me dá vida. Eu sou devoto da existência. Da existência. Isso sim, como disse, feliz foi Krishnamurti em dizer e em falar essa coisa tão maravilhosa, que não é a questão de você determinar para alguma pessoa, para algum ser ou para algum lugar, a existência, a devoção para isso que a gente é, né? A devoção mais importante é consigo mesmo, diz a Adélia. Deixa eu voltar aqui. Onde está? Isso. A devoção mais importante é consigo mesmo, com equilíbrio para não virar fanatismo. É isso mesmo. É verdade, a Nádia tinha falado. Margarete, quando a gente fala para as pessoas olharem para os lados, eles dizem que a igreja pede para cuidar dos lobos. Pois é. Não sei lá se isso aqui tudo que a gente fala é verdade ou não, né? Tal. Não vem ao caso, nós estamos procurando fazer isso, mas, nossa, eu temo pelo dia que, se existir realmente uma lei, se existir essas coisas todas,
esse juízo final, esse juízo não dá isso aí que nos deixa medo, não, mas se existisse alguma justiça verdadeira mesmo, nossa, eu temo por todo mundo, e mais ainda por mim. Nossa, e de santo eu não tenho absolutamente nada. Isso, Délia, concordo, sem fanatismo, diz a Liz. Eliana, devoção é o trabalho do alquimista que se depura na busca. Bonito, bonito, Eliana, isso aí. Simone, grego, incrível como a parte mais forte sempre vence, meio difícil de compreender. Mas a gente não pode tomar isso como regra, né, Simone? Senão a gente desiste, nós temos que ter sempre a esperança. O beija-flor no incêndio, jogando aquela aguinha lá, ele está fazendo a parte dele. O Paulo Veller pergunta, Eustáquio André Patunas, quando o Jorge Antônio Ouro vai aparecer no Vida Inteligente Interativo? Quando ele quiser. Não preciso ficar convidando. Ele sabe que aqui todo dia de segunda a sexta tem programa aqui. Na hora que ele quiser ele aparece. Paulo Veller, isso não é importante, ele e o Jorge já aparece quando quiser. A Nádia disse, respondeu aqui. Ninguém aqui é santo, grego, diz a Délia da Mata. Estamos todos buscando nossos caminhos, cada um na sua individualidade, pelo tempo de experiências que já adquirimos. É isso aí. E ainda vamos adquirir mais, né? Assim espero. Assim espero. Olha, me surgiu um tema ontem. Ontem, não, hoje de manhã, que vai ser o tema de amanhã, não vou dizer qual é, mas esse eu vou te contar, hein? Nossa Senhora. Nossa Senhora de novo. Tem que cortar isso, eu tenho que cortar isso. Tem que vigiar minha boca, caramba. Tem que vigiar minha boca, e vocês é de vocês, né? Nilton de Porto Alegre, os teosofistas são levados a agir no mundo por devoção à causa da humanidade. Isso sim, isso é bacana. Assim como outras filosofias, isso é bacana. Eliana, saber se não santo já é um grande passo. Então você já deu um grande passo, porque de santo eu já disse, repito, não tenho nada. Nilton, super legal. Nossa Senhora está na sua egrégora grega. Deve estar, né? O Pablo Augusto resolveu falar, deve estar sim. Eu falei, alguém deve estar, porque quando eu nasci, né, já que eu contei para vocês, né, da mulher que apareceu 2 vezes lá, cabelos pretos, vestida de azul, de longo, não sei quem era, né? Minha mãe podia estar doidona também, não sei. Tanto na clínica particular que eu nasci, só ela e eu no quarto, e na minha casa, na Calitéia, quando a mulher apareceu de novo na noite, minha mãe levantou, e aí, o que você está fazendo aí? Aí a mulher virou para ela e disse, não tinha ninguém dentro da minha casa. Quem era, não sei. Aí depois, numa tempestade, uma janela inteira se soltou em função do vento ali, com vidro e tudo, caiu em cima do meu berço. Tudo caiu em cima do meu berço. Pergunta se eu tive um arranhão, com vidro, com tudo. Nada. Sei lá quem era. Mistérios da vida, né? Mistérios. Todo mundo tem um mistério para contar, né? Tá aí. Eu estava no berço, sim, né? Isso aí são coisas inacreditáveis, né? A janela caiu com tudo, caiu em cima do berço. Janela com esquadria, com vidro, com tudo. E o greguinho não teve um arranhão. Né? No mesmo lugar onde a mulher apareceu de noite e meninava na cama ali. E a mesma que apareceu na primeira noite que eu vim ao mundo, depois de um parto hiper difícil, quase matei minha mãe, parto normal, 5 quilos e 50 gramas. Assim, então isso aí faz parte, as fofocas. Pablo Augusto, numerologia pura. Agora que a ficha caiu, porque o Vida Inteligente Interativo é o 7º de consciência do programa. Fantástico. O que é isso? Numerologia pura? Tá. Hoje nós estamos falando nisso, nós estamos no programa 131 ou 132? 130 e isso aí, deixa eu ver. 132 hoje, programa 132. Nós começamos em janeiro desse ano, vocês estão vendo? Nós estamos em 8 meses, hein? Puxa vida, que bacana. E mais bacana que nós estamos firmes aqui, voltando, eu sempre tenho que lembrar, né? Lembrar para agradecer, não para pedir, para agradecer a contribuição que vocês estão dando ao Vida Inteligente. Finalmente, isso é uma prova, depois de 8 anos nós alcançarmos isso, que depois de 8 anos a ajuda material Vida Inteligente está acontecendo, com a união de vocês, com a iniciativa da nossa querida irmã, que não está hoje na sala, Cleonice, né? E outras pessoas que
aderiram a ela e estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando Vida Inteligente. Isso, agora todo mundo participativo, todo mundo se sente Vida Inteligente. Isso é muito bacana, isso é devoção. Isso é devoção desinteressada, ajudando alguém que faz coisas pelo outro. Então isso é bacana, isso é devoção, isso é maravilhoso. 8 meses, 8 anos, mês que vem, isso aí. Não, mês que vem. Antes disso, Nilton, compreendi que a devoção é algo mais profundo, algo que sentimos acima do quaternário inferior. A Nilton diz, a Délia diz 8 meses e 8 anos, mês que vem. 8 anos com o Jorge Ouro, dia 28 de setembro, né? Isso aí. E o Vida Inteligente fez dia 27 de julho, 8 anos. O Jorge chegou 2 meses depois. Pablo Augusto, é tudo fechado para quem saca de numerologia. Eu não saco nada. Só sei que numerologicamente meu nome tem de 0 a 9. Todos os números. Viva Cleonice, maravilha, isso mesmo, Délia disse. Eliana, eu nunca tive notícias teosofistas. É impressão minha ou vocês foram chamados a divulgar? Bom, eu não sou teosofista, não sou nada. Eu pertenço a tudo sem estar ligado a nada, e eu estou ligado a tudo sem pertencer a nada. Eu não sou coisa nenhuma. 8 anos do Jorge, isso aí. Nossa causa, viva Cleonice, é isso aí. Todo mundo junto. Eu não acho que inclusive, aqui, respondendo para quem que é a Eliana. Bom, você pode não ter tido notícias de teosofistas, Eliana, mas você deve ter ouvido falar de Blavatsky, de outras pessoas ali, esses nomes que a gente tem trazido à tona, mas é que ficou num tempo ali, eram círculos fechados, né? Eu também não ouvia falar tanto assim da teosofia. Aí depois também junto, quando apareceu o Jorge, tudo tem seu tempo de acontecer, né? Apareceu a teosofia, que depois também Sociedade Brasileira de Obiose, que era a Sociedade Teosófica Brasileira antes. Então tá aí uma filosofia legal, interessante, o que se divulga, o que se ensina, né? E estamos aí. Esse é o caminho? Não sei. Cada um sabe de si, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai lá pro outro lado senão por mim. Cada um é cada um. Você é grego na sua busca e a seu modo, cada um tem seu, ninguém está certo, ninguém é errado, está tudo certo. É isso aí, bem perfeito, é isso mesmo. Cada um da sua forma. Nunca ouvi falar e até li, nunca teve essa. Nunca teve essa divulgação, mas eu acho que é natural, né? É natural. De repente agora, se todo mundo começar a usar calça boca de sino, aí vão achar que a moda voltou, todo mundo vai usar boca de sino. Então é isso, e depois vai, tomara, sei lá, se a teosofia ela voltou com tudo para ficar, ou se é sazonal também, não sei. O povo da teosofia é tudo estranho. Quando encontrei uma mulher que vivia de luz, saí de lá. Pablo Augusto. Teosofia e viver de luz? Sei não, hein? Bingo, Délia. Eliane estava se referindo à divulgação da teosofia, não que ela nunca tinha ouvido. Entendi agora, Nádia. Falei. Cada história, né? Nilton, mas o momento em que buscamos a verdade não podemos buscar fora do livro verdadeiro, dos conhecimentos antigos. Isso é a teosofia. Teosofia, vamos para a Grécia, onde é o país onde eu nasci e onde a maioria das palavras nasceu também, né? Theos significa Deus, teosofia. Sofia é sabedoria. Então teosofia seria a sabedoria de Deus. O que é Deus? Né? Cada um define da sua forma. Então como pode dizer a teosofia, a sabedoria de Deus? Né? Alguém acessou Deus para escrever a teosofia, a filosofia dele, a sabedoria dele? Então se a gente for ao pé da letra, a gente começa a falar, você tem razão, a gente enche de dúvidas, e aí entra aquela frase lá que é o antônimo do meu querido amigo irmão Jorge. Eu sou cheio de dúvidas porque eu não tenho certeza de absolutamente nada. Né? É isso aí. Nilton de Porto Alegre diz, mas no momento em que buscamos a verdade não podemos buscar fora do livro verdadeiro. Repetiu. Então é isso aí, tá bom. Então já estamos conversados por hoje, são 11h05. O tema não se esgota. Nós temos que simplesmente voltar a focar em outra direção, né? Ninguém precisa abrir mão de nada, ninguém está pedindo para abrir mão de nada. Continua com suas devoções, quadro aqui, figura lá, estátua lá, não tem problema.
Mas olhe outro aspecto da devoção, um aspecto que não seja tão cativante assim, não seja tão dominador. Olha o aspecto pelo lado da libertação, da liberdade, da verdade. Simone, nenhum de nós somos nada, judeu, católico, pulou, peraí. Somos nada, Jesus, judeu, católico, apenas acessamos alguns conhecimentos, não somos nem o que pensamos que somos. Pablo Augusto, fiquei preocupado, a mulher não comia nem bebia água, estava de olho fundo e anemia, ela queria matar os elementais de uma forma bruta, deixando de comer. O lance é matar os elementais com consciência. Eu já disse uma certa vez, mas eu tenho que tomar cuidado nas palavras, senão eu posso machucar as pessoas, né? Eu disse que se fosse possível viver de luz, a gente nascia sem canais excretores. Só isso, pronto, tá aí. Por que eu vou ter canais excretores se eu não preciso me alimentar? Fiquei preocupado, tá? Ótima definição de devoção. A Agni disse, Eliana, existia muita coisa que era revelada só para iniciados, agora está sendo transmitida às massas. Isso é excelente, isso é bom, claro. E as massas têm que se virar com isso, né? Porque tá aí. Não pode dizer agora que ninguém sabia, ninguém pode dizer agora eu não sabia. Só lá em Brasília, né? Mas aqui não. A verdade, Pablo, tem gente que pira, Norma disse. Cuidado os pseudo-teosofistas com coisas mirabolantes. Tem os pseudo-teosofistas com coisas mirabolantes, diz a Nilta. Eu sou somente buscadora dos ensinamentos que acredito que são melhores que os exageros de hoje. É isso aí. Então tem muita coisa boa. E a Nilta disse ainda que o Jorge Ouro disse que não é possível alguém viver de luz, não é para o nosso estágio, mas isso não se incorpora aos ensinamentos. É isso aí. Deu pra gente bagunçar um pouquinho aqui com a questão da devoção, né? E cada um continua pensando agora, tire suas próprias conclusões. Aqui a gente não define nada, não impõe coisa nenhuma, a gente só faz, a gente só traz assuntos, os assuntos só aparecem para a gente pensar um pouquinho, pensar, reconsiderar, discernir essas coisas, tá? Um belo dia, isso mesmo para vocês todos. Nádia, prazer em tê-la, vamos nos ver em São Paulo, né, Nádia? Em breve, vai estar no workshop Terapia dos Fractais. É isso aí. Então deixo para vocês um fraterno abraço, uma excelente semana sempre. Tchau.